Biografia de Anne Frank. Anne Frank, de 1929 a 1945, foi uma jovem judia vítima do nazismo. Morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, deixando escrito um diário que foi publicado por seu pai, um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, Polônia, intitulado O Diário de Anne Frank. Infância e adolescência. Anne-Marie Frank nasceu em Frankfurt, Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. Filha dos judeus, Otto Frank e de Edith Hollander Frank, em 1933, saiu da Alemanha com a família, para fugir das leis de Hitler contra os judeus. A família emigrou para a Holanda, onde seu pai se tornou diretor administrativo de uma empresa que fabricava produtos para fazer geleia. Anne e a irmã Margot estudaram na escola Montessori e depois foram para o Liceu Israelita. Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas, época que começaram as restrições contra os judeus com uma série de decretos antissemitas. Deviam usar uma estrela amarela de identificação e eram submetidos a diversas proibições, como andar nos bondes, de frequentar teatros, cinemas ou qualquer outra forma de diversão, etc. No dia 12 de junho de 1942, quando completou 13 anos de idade, Anne ganhou um diário e nesse mesmo dia começou a escrever o seu cotidiano. Esconderijo. No dia 9 de julho de 1942, para não ser presa, a família de Anne Frank se mudou para um esconderijo, localizado na Prinsengracht, 263, com mais 4 judeus, nos fundos da fábrica onde Otto Frank trabalhava. A família permaneceu ali até 4 de agosto de 1944. Anne Frank relatou em seu diário os conflitos de uma adolescente e a tensão de se viver escondida sobrevivendo com a comida armazenada, a ajuda recebida de amigos, o sofrimento da guerra, os bombardeios que aterrorizavam a família, e a possibilidade de o anexo secreto ser descoberto e serem mortos a tiros. Prisão e morte. Na manhã de 4 de agosto de 1944, o esconderijo onde estava a família de Anne Frank foi invadido pela Gestapo e as 8 pessoas foram levadas para uma prisão em Amsterdã, depois foram transferidos para Westerbork, um campo de triagem. Em 03 de setembro foram deportados e chegaram a Auschwitz, Polônia. Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau em 6 de janeiro de 1945, de fome e exaustão. Anne e sua irmã foram levadas para Bergen-Belsen, campo de concentração perto de Hanover, Alemanha. A epidemia de tifo que assolou o local no inverno e resultou em terríveis condições de higiene, matou milhares de prisioneiros, inclusive Margot, e alguns dias depois, Anne. Anne Frank faleceu em Bergen-Belsen, Alemanha, provavelmente em 12 de março de 1945, com apenas 15 anos de idade. Diário de Anne Frank. O pai de Anne, Otto Frank, foi o único dos 8 amigos a sobreviver aos campos de concentração. Foi libertado pelas tropas russas. Chegou a Amsterdã em 3 de junho de 1945, onde ficou até 1953. O diário de Anne Frank foi encontrado por Miepgis e Bepvoskuijo, as 2 secretárias que trabalhavam no prédio que serviu de esconderijo e entregue a Otto Frank. O diário de Anne Frank, escrito entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, no qual ela se dirige à sua querida Kitty, uma amiga imaginária, para contar o cotidiano de sua vida e o período de reclusão no esconderijo, constituiu um comovente testemunho desse tempo de terror e perseguição. Depois de muito esforço, os escritos de Anne Frank foram publicados por seu pai, em 1947, com o título O Diário de Anne Frank. O livro foi traduzido em mais de 30 idiomas. O filme biográfico, O Diário de Anne Frank, foi lançado em 1959 e recebeu 3 premiações do Oscar. O local do esconderijo de Anne Frank, em Amsterdã, é hoje um museu Casa de Anne Frank, inaugurado em 3 de maio de 1960.